chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá. Oi, Valente, e aí, tudo bom? Tudo ótimo, Guilherme. E você? Tudo bem, tranquilo. Eu tava passando pertinho da Everest aqui, eu falei, deixa eu ligar pro Valente para ver se ele tá com uma agenda pra gente bater um papo, porque conversar com você, tanto de história que você tem, profissional e tudo mais, é uma delícia, né? E é sempre bom a gente se atualizar. E aí, como é que estão as coisas? As coisas estão caminhando bem, né? Eu acho que todos nós esperançosos em relação ao futuro do Brasil. Vamos torcer para que a gente consiga retomar o crescimento, que a gente consiga gerar oportunidade de emprego para a nossa população, melhores condições de vida. E eu acho que é isso que todos nós esperamos. Eu acho que a tecnologia pode ajudar muito. Eu acho que seria interessante que nessa carona que você está me proporcionando a gente falasse um pouquinho sobre isso. Claro que sim. Bom, eu te conheço já há muitos anos, né? Porque Bota ano nisso. Você foi um dos expoentes da privatização da telefonia aqui no Brasil, né? Não era nem telefonia celular, quer dizer, quando o governo Fernando Henrique privatizou o sistema de telefonia aqui, você assumiu um dos principais postos e teve que fazer uma das maiores transformações. Aí eu falo que foi uma transformação quase que digital para valer, né? Que foi transformar o sistema Telebrás em privado, para privado, né? A primeira coisa é que eu fiz parte de uma equipe, né? Uma equipe de profissionais muito preocupados com o futuro do Brasil, todos eles com uma carreira sólida, uma carreira bem sucedida dentro do sistema Telebrás, que foi uma grande escola, e a gente sempre deve fazer referência a algumas pessoas, né? Sim, por ter claro. feito parte dessa equipe. A primeira delas sem dúvida nenhuma, o ministro Sérgio Mota, que conseguiu levar avante um projeto de extrema complexidade desde o seu início, quando em início de 1995 começou a trabalhar na proposta de emenda constitucional. Talvez a maioria dos brasileiros não lembre disso, mas a Constituição de 88 tinha colocado os serviços de telecomunicações como um monopólio do Estado. Sim. Então a primeira coisa que havia que ser feita era retirar essa restrição, porque ela trazia para o mercado de telecomunicações, que tinha um crescimento explosivo no mundo inteiro, todas as dificuldades que o mundo estatal tem de orçamento, de contratação de pessoas, de evolução dentro do mundo inovador. Então eu acho que é necessário reconhecer o mérito que o ministro Sérgio Mota teve pela perseverança, pela obstinação, por ter colocado ao lado dele profissionais do sistema Telebrás, um conjunto enorme de colegas do sistema Telebrás que trabalharam nesse projeto, como o Hércio Zilli, que trabalhou na assessoria especial do ministro, o Prata, que trabalhou também como um chefe de gabinete, e aqueles que puderam estar comigo durante muito tempo na Anatel, né? Saudoso Renato Guerreiro. Sim, saudoso Luiz Tito Serrazoli, que faleceu no ano passado. Sim. E nós que somos os remanescentes, né? Eu, Perrone, Leite e o Mário Leonel, que esteve conosco no Conselho Diretor da Anatel no primeiro ano. Sim. Todos nós éramos oriundos do sistema Telebrás, cada um de nós tinha uma habilidade, como o ministro Sérgio Mota assim estabeleceu. Guerreiro era uma pessoa que conhecia bastante o mundo das telecomunicações, engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro como eu, mas que conhecia muito a administração pública, os meandros do Congresso Nacional, por ter sido secretário executivo do Ministério das Comunicações. O Perrone, que trabalhou na Embratel e durante muitos anos trabalhou no Intelsat também, em Washington, ou seja, uma pessoa que conhecia de satélite, conhecia de relações internacionais. O Leite, que era um profissional oriundo da Marinha, capitão de mar e guerra, que depois trabalhou na Embratel e depois passou uma temporada na União Internacional de Telecomunicações, um grande especialista, talvez o maior especialista nosso em radiofrequências.
o Mário Leonel, que conhecia profundamente o sistema tarifário brasileiro, trabalhou na Embratel, trabalhou no Ministério das Comunicações também, e eu que tinha trabalhado a minha vida inteira em operadora e que como eu sempre brincava, conhecia a cozinha. Então cada um de nós tinha uma habilidade e cada um de nós também confluía com um espírito comum de construir um outro Estado, um Estado que servisse ao cidadão, um Estado que fosse íntegro e que fosse percebido como tal, um Estado que pudesse atender às demandas da sociedade, da coletividade, que colocasse as leis, que colocasse as suas inteligências, que colocasse a sua dedicação a favor dos brasileiros, para que a gente tivesse o sistema de telecomunicações não como um obstáculo, como era até então, mas sim como um alavancador de novos empregos, novos empreendimentos, novas possibilidades de crescimento, e para nossa sorte foi isso que aconteceu. Muito se falava naquela época, ainda se fala hoje, né, sobre real distribuição de renda, né? Você considera que o celular, principalmente o pré-pago, foi um dos maiores programas de distribuição de renda do Brasil? Porque o encanador, ele é encontrado hoje em qualquer situação, né? Você pega quem faz serviço autônomo desse tipo, assim, que nem um encanador, um pintor, por exemplo, todos eles são encontrados facilmente, que não eram antes, né? Quer dizer, você acha que isso ajudou a distribuir renda também? Olha, Guido, eu acho que eu fui uma pessoa assim muito afortunada na minha vida, porque quando nós começamos a considerar as redes móveis como uma solução, naquela época a gente tinha basicamente o sistema AMPS nos Estados Unidos, no final dos anos 80. Eu tive o privilégio de fazer parte da equipe que implantou em 1990 o primeiro sistema móvel do Brasil na Telerge, né? Nós ativamos o sistema AMPS em novembro de 1990. E de novo, eu era parte de uma equipe de pessoas abnegadas e que começaram a se capacitar, começaram a estudar e tiveram a possibilidade de implantar esse sistema. E naquele momento, o sistema era a coisa mais elitista que havia, não só por conta da tecnologia, as tecnologias que existiam para equipamentos terminais eram as maletas, né? Onde você tinha um telefone parecido com um telefone fixo, né? Exatamente. E os equipamentos móveis porque eles ficavam na mala do carro e você tinha um aparelho telefônico aqui. Espetado com painel. Esses equipamentos, eles eram equipamentos excessivamente caros. Além disso, o possível usuário tinha que comprar a linha telefônica e esses valores eram valores que superavam $20 mil, né? Isso nós estamos falando do final de 1990 e início de 1991. O que aconteceu? Logo na sequência nós tínhamos a Conferência Mundial de 1992, a Conferência do Meio Ambiente, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E naquele momento foi a primeira vez que nós fizemos uma expansão do sistema móvel. Nós tínhamos poucas estações de rádio base, nós tínhamos poucas possibilidades de conexão e foi o momento também que começaram a surgir os primeiros aparelhos transportáveis, né? A gente talvez não pudesse nem chamar aquilo de aparelho móvel exatamente, era um tijolão grande, né? Mas ainda muito caros. E logo na sequência da conferência de 1992, que foi uma conferência que reuniu 190 chefes de Estado, um trabalho magnífico da Telerge naquele momento, nós começamos a pensar numa expansão para 40 mil usuários, né? Mas ainda com equipamentos muito caros. Brasília tinha começado também a operar os sistemas móveis, ou seja, as cidades brasileiras começavam pouco a pouco. Mas, só para sintetizar essa primeira fase, que eu chamaria assim de uma fase heróica, o público começou a perceber vamos dizer assim, as vantagens do sistema móvel e começou a demandar. No início ninguém queria, né? Por causa do custo, por causa da maleta, por causa da dificuldade de colocar na mala do carro e tal.
Depois as pessoas começaram a ter os tijolos, né, os aparelhos grandes, o NEC P300, o Panasonic, os Motorola e tal, e começaram a ver a necessidade de ter uma comunicação que estivesse presente em qualquer lugar, e aí começaram a demandar o serviço. E aí você não tinha como atender todo mundo. E aí o que aconteceu? Foram desenvolvidos sistemas de sorteio de linhas. Então a gente brincava que eram as bolotecas. Então você tinha nos sábados, as pessoas pegavam uma senha e eram sorteadas para poder ter acesso ao serviço móvel, né? E naquele momento, nós estamos falando do ano de 1993, 1994, ficou absolutamente claro, só tinha a banda A, não tinha nenhuma concorrência, a banda B tinha sido impedida de ser licitada exatamente por conta das restrições constitucionais. Ficava absolutamente claro que a gente precisava de uma outra solução, porque as pessoas já tinham percebido o poder da comunicação móvel e as empresas do sistema Telebrás não tinham como fazer frente a essa demanda que explodia naquele momento. Foi exatamente naquele instante que entra o ministro Sérgio Mota, ele manda a proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional, aprovada em meados de 1995, e logo na sequência a gente envia também a Lei Mínima. A Lei Mínima era a lei que permitia que você licitasse a banda B. E engraçado que o ministro Sérgio Mota, ele sempre tinha uma frase e que naquele momento parecia uma coisa um pouco ousada demais, que ele dizia o seguinte: eu quero que os telefones celulares sejam comprados nas bancas de jornal. Ai, que legal. Eu quero que as pessoas tenham um serviço onde elas possam adquirir os seus créditos, possam adquirir os seus aparelhos, possam comprar o serviço nas bancas de jornal. Isso nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, nos supermercados. E aquilo parecia uma coisa, um sonho inatingível, porque a gente estava falando de um sistema que sorteava linhas para um outro, onde você chegava e fazendo uso das coisas mais simples, como comprar alguma coisa numa loja de conveniência, você poderia sair falando. Mas foi isso que aconteceu. E novamente aí, eu acho que a tecnologia ajudou muito, porque logo surgiram os sistemas digitais, e nos sistemas digitais surgiram as tecnologias, guerras tecnológicas, o TDMA com o IS-136, o Standard 136, o CDMA com o Standard IS-95, mas principalmente a maturidade das redes GSM que acontecem no início dos anos 90, e o que a gente viu nesse campo especificamente foi o padrão aberto das redes GSM desenvolvidas pelo ETSA europeu se assenhorearem do mundo. Inicialmente Europa, depois a África, depois a Ásia, depois os Estados Unidos, com as primeiras operações que aconteceram, e hoje de fato o que existe no mundo é uma base GSM que serve como elemento de convergência para todas as redes móveis no mundo. E como consequência disso, você teve a mobilidade do roaming nacional acontecendo, e depois a mobilidade através do roaming internacional. E aí, de fato, você criou a primeira rede mundial de comunicação ubíqua, de comunicação omnipresente, e os benefícios foram imensos, chegando ao ponto que você colocava na tua pergunta, que é os custos reduzindo substancialmente. E hoje em dia é uma alegria muito grande você ver na África, no sul da Ásia, nos países da América Latina, nos pontos mais remotos, todos conectados inicialmente por voz e depois por dados, que é uma outra revolução que se seguiu. E realmente você não só teve inclusão, como você teve a possibilidade de distribuir renda, porque esse instrumento, ele foi mais do que um meio de comunicação, ele foi uma forma das pessoas se conectarem, conseguirem novas oportunidades de emprego, conseguirem novas oportunidades de trabalho. E eu fico assim, sabe, às vezes até achando que Deus foi muito generoso comigo de ter participado dessa história. Você foi uma peça muito importante disso. Uma peça, mas como eu disse sempre, como com muitas outras pessoas que fizeram muitas coisas importantes na indústria,
nas próprias operadoras. Nessa época eu era governo, nas operadoras, o pessoal da imprensa, os advogados, o próprio Congresso Nacional, que teve uma participação fundamental, porque construiu uma lei em 1997, que foi uma lei muito moderna, uma lei muito evoluída, tanto é que está de pé até hoje. Exatamente. Agora, hoje você está na Everest, né? Hoje eu estou na Everest, que é uma empresa de consultoria que trabalha muito no mundo de tecnologia da informação e comunicação, que tem o talento como uma das suas referências e que dá muito prazer de fazer parte desse time, porque é muito bom trabalhar com pessoas que têm capacidade de desenvolver, criar, propor novas soluções, porque esse, como eu disse anteriormente, é o campo da atividade humana que mais vai produzir benefícios nos próximos anos. Pois é, aí vamos pegar o Brasil, tá? Consultoria demanda muita mão de obra especializada, né? Não tá fácil de achar esse tipo de profissional no Brasil hoje? Não está fácil, e essa é uma coisa curiosa, né? Infelizmente, ao longo dos últimos anos, a quantidade de pessoas sem ocupação no Brasil cresceu muito. Hoje a gente está falando de 12, 13 milhões de pessoas procurando emprego, sem uma oportunidade. E quando você vai para o mundo da tecnologia de informação e comunicação, o que a gente nota é falta de profissionais. A gente não consegue encontrar as pessoas com as qualificações necessárias para trabalhar nesse campo. E, óbvio, todas as empresas estão se esforçando de maneira acelerada a produzir esses profissionais, gerar novos talentos, mas é uma dificuldade muito grande que não só a Everest, como todas as empresas estão enfrentando. E eu acredito que esse problema vai se agravar, porque quando você tiver novas tecnologias como a internet das coisas, a famosa IoT, onde você sai do mundo das pessoas e entra no mundo das máquinas, você vai demandar uma quantidade imensa de profissionais que sejam capacitados a trabalhar nesse mundo. E te dou alguns exemplos. Recentemente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, produziu um texto de referência, produziu o que a gente chama de livro branco de posicionamento e selecionou 4 áreas que serão áreas vitais dentro do mundo de internet das coisas: as cidades inteligentes, a saúde, o agronegócio e o que é chamado de indústria 4.0. Você imagina o contingente de pessoas que nós vamos precisar para transformar uma simples luminária LED num ponto de conectividade e informação. O número de pessoas que nós vamos precisar para pegar hoje tudo que existe dentro das unidades básicas de saúde, dentro de um conceito onde você tem controle de processos, controle de logística, novas metodologias para atendimento ao paciente. E quantas pessoas você vai precisar quando você leva essa tecnologia para o campo, pensando em recursos escassos como a água, em recursos que você tem que controlar como os defensivos agrícolas, os nutrientes, onde você pode aumentar o número de safras através de novas tecnologias, aumentar a capacidade de inclusão de segmentos que hoje estão com muita dificuldade de serem incluídos, como os assentados rurais. Quando você pensa numa capacidade de gerar uma nova indústria, onde você tem capacidade de desenhar as peças por impressão 3D, de produzir novas soluções tailor-made com novos tamanhos, a produção de peças, testes praticamente feitas sob medida para cada pessoa. Claro que isso vai exigir uma quantidade enorme de profissionais com capacitação, e eu acho que esse é um grande desafio. Nós todos, como sociedade, e as empresas, obviamente, que atuam nesse mercado, mais do que qualquer outra, têm que estar atentas para resolver. Pois é, e como resolver isso?
Olha, eu acho que a gente tem uma fundação na Everest, tem outras empresas no Brasil que também têm atividades do terceiro setor, atividades fundacionais, e nós na fundação nós procuramos trabalhar aquilo que são os nossos diferenciais, as nossas virtudes. E aí nós temos basicamente 3 programas na fundação, e todos eles que levam para essa preocupação que a gente comentava agora há pouco. Por exemplo, nós hoje em dia sabemos que a saúde no mundo, mas especialmente no Brasil, é uma área onde você tem espaço enorme para novas tecnologias, para novos desenvolvimentos. E para isso nós criamos um programa chamado Empreenda Saúde, que procura identificar empreendimentos e empreendedores na área da saúde que possam fazer diferença no futuro. A gente teve aí já ao longo dos últimos anos a parceria de grandes instituições, como foi o Hospital Sírio-Libanês e outros parceiros, e esse é um projeto que nós estamos mantendo de pé exatamente dentro da linha de procurar novos talentos, procurar novos empreendedores, para que a gente possa ter a tecnologia de informação e comunicação aplicada numa coisa tão vital como é a saúde. E aí o foco, como eu colocava anteriormente, são pessoas, a busca de novos talentos, a busca e o desenvolvimento de pessoas que possam atuar num segmento específico, a saúde, mas com tecnologia, informação e comunicação. Segundo programa, as oficinas de robótica. Quer dizer, hoje a gente também observa que, especialmente nas zonas mais carentes, existe um espaço muito grande para você pegar pessoas que têm esse conhecimento, e nós na Everest temos a felicidade de ter muitas pessoas talentosas que podem ir a esses ambientes onde existe uma carência muito grande de conhecimento e de oportunidades e levar a mensagem de formar pessoas que estejam aptas a trabalhar no mundo da robótica, porque, como eu falei anteriormente, quando você pensa em internet das coisas, certamente você está sensoriando, você está criando atuadores, está gerando possibilidades de robotizar uma série de coisas. Sim. E é importante ter pessoas que estejam habilitadas. Esse é o segundo programa. E um terceiro programa, que é um programa que é o programa Pulsar, onde a gente procura levar tecnologia para um coletivo onde existem carências específicas, que é o coletivo das pessoas do sexo feminino e que trabalham, que vivem em zonas carentes, fazendo com que através de um processo de mentorias você coloque pessoas que se destacaram nas suas áreas de atuação e tenham possibilidade de transmitir para jovens adolescentes esse espírito do empreendedorismo, esse espírito do trabalho e que gera frutos através da capacidade que essas mentoras têm. Mas o que a gente coloca sempre como uma preocupação, né? Os programas, especialmente os programas do terceiro setor, eles têm que ser sustentáveis. Sim. E têm que ser replicáveis. Sim. E o que a gente notou é que para que essas duas coisas aconteçam, é importante que a gente tenha à disposição, como a gente tem, é importante que a gente tenha alguns recursos financeiros, como a gente tem, mas é importante que a gente consiga definir processos para que esses processos gerem a sustentabilidade e a replicabilidade. E hoje o grande foco da Fundação Everest é a questão de criação de plataformas onde você pode agregar outras empresas que estejam igualmente preocupadas como nós estamos. Sim. Com a formação de recursos humanos, com a geração de oportunidades, especialmente para aqueles mais carentes, que enderecem a questão que nós colocávamos anteriormente, a tecnologia pode criar novas oportunidades para aqueles que estão preparados para capturar essas oportunidades. Sim. E para que isso ocorra, você precisa ter formação, você precisa ter capacitação, você precisa ter diferenciação que vem pelo estudo, que vem pela possibilidade de você ter um novo horizonte, especialmente para aqueles menos favorecidos, que os coloque efetivamente de frente com essas oportunidades, de frente com essas alternativas que o mercado de trabalho vai exigir.
E o curioso, e eu trabalho bastante também na universidade, é que isso é uma coisa tão profunda que muito provavelmente, agora mudando um pouquinho de eixo, falando agora um pouco da universidade, até os currículos terão de ser revisitados para que a gente possa ter profissionais que cada vez mais sejam aqueles profissionais que o mercado de trabalho está precisando, que o mercado de trabalho está exigindo. Agora, a fundação, ela é só aqui no Brasil ou tem nos outros países também que a Everest está presente? A Everest é uma empresa que nasceu há mais ou menos um pouco mais de 20 anos, né? Hoje tem um faturamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de euros e há cerca de 4 anos atrás foi adquirida por um dos gigantes mundiais da tecnologia, que é o grupo NTT do Japão. Né? E o grupo NTT, que está baseado em Tóquio, mas atua em uma quantidade imensa de países, na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina, tem uma preocupação muito importante com a inovação, né? E essa preocupação ela está transpassada também pela Everest. A Fundação Everest ela atua na Espanha, atua em diversos países da América Latina, e é legal quando você tem o teu controlador muito alinhado com as preocupações da empresa tua de consultoria. A NTT tem empresas de consultoria, tem empresas que desenvolvem softwares específicos, tem empresas que atuam em diversos segmentos, inclusive no mundo das comunicações, como é o caso da NTT Com. E é muito legal você ver essa preocupação uniforme, essa preocupação disseminada de atuar em tecnologia de informação e comunicação como uma alavanca para gerar riqueza, para melhorar a vida da sociedade. E eu acho que é isso que torna a vida de todos nós, na Everest Brasil, na Everest Base, sede Espanha, mas também no grupo NTT no Japão, essa preocupação muito concreta, porque você tenha o apoio e você tem soluções para que você consiga endereçar as principais questões que o mundo moderno está vivendo. Sim, você hoje é o presidente da fundação aqui no Brasil. Sou presidente da fundação e tenho também, como eu falava agora para você, tenho um apoio na Universidade Católica, de onde eu saí, né, onde eu fiz meu estudo de pós-graduação. Apoio muito a Universidade Católica, tenho uma relação muito querida com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Campinas, onde eu estou lá há 12 anos como membro do Conselho Curador. Tenho a atuação na Fundação Lehman também, nos projetos de educação digital. E graças a Deus, hoje eu tenho tempo para poder dedicar o pouco que eu aprendi ao longo da vida para que a gente consiga mudar a vida das pessoas para melhor através da tecnologia, com ética, com preocupações sociais e especialmente tentando fazer do Brasil e os países onde nós atuamos uma sociedade mais justa e mais igual. Sem dúvida. Agora, na Everest mesmo, você faz parte do board, né? Ou não? Estou enganado. Não, eu sou o chairman da companhia, né? O nosso CEO é o Fernando Aspeteguias, que é uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, que leva o dia a dia da companhia. E é mais um dos muitos talentos que nós temos. Claro, o talento maior, porque ele é o responsável pelos negócios da companhia aqui no Brasil. Sim. E é muito bom, como eu disse para você anteriormente, fazer parte de um grupo como esse. E nunca podendo também deixar de mencionar que faço parte do board da Telefônica Brasil. Sim. É uma empresa que eu tenho um carinho imenso e que também se soma nesse movimento todo que eu comentava anteriormente, que é uma empresa cidadã, uma empresa preocupada com o seu entorno, preocupado com as questões ambientais, faz parte do ISE, ou seja, é um orgulho muito grande ao longo da minha vida eu ter feito parte de projetos vencedores, mas sempre com empresas que têm um grande vamos dizer assim, alcance nas suas atividades, seja ele de caráter social, institucional. Isso tudo dá muita tranquilidade e faz você dormir tranquilo. Entendi.
Eu tenho uma história que eu nem comentei, né? Mas o Brasil foi fundamental para que o GSM fosse uma solução global. Em 1999, nós tínhamos tomado a decisão de saber qual era a frequência que nós íamos usar no Brasil, né? E eu lembro disso. Naquele momento era aquela guerra de padrões, né? O IS-95 brigava com o IS-136, que por sua vez brigava com o GSM. E nós tomamos uma decisão histórica no Brasil, uma decisão tomada pela Anatel, que não teve influência de ministro, não teve influência de governo, não teve influência de lobby nenhum, ainda que os lobbies existissem e eram legítimos naquela época. Mas nós tomamos uma decisão eminentemente técnica, e a nossa decisão foi usar a frequência de 1800. E usar a frequência de 1800 significava que você iria usar os equipamentos que tinham sido desenvolvidos no mundo para 1800. E esses equipamentos eram os equipamentos GSM. Nós não tomamos uma decisão tecnológica, não nos competia tomar essa decisão, mas nós tomamos sim uma decisão de utilização do espectro. E foi essa decisão, o Brasil entrando na utilização da frequência de 1800, que não era uma frequência utilizada nas Américas, que virou toda a América Latina para o GSM. Então, modestamente, humildemente, foi uma decisão técnica que foi anunciada no Brasil simultaneamente em Nova York, mas que foi uma decisão que teve uma importância vital e foi uma decisão técnica, não teve nenhuma outra conotação. E nós, humildemente, porém orgulhosamente, mais uma vez fizemos a Anatel ser parte da história das telecomunicações mundiais por uma decisão que era uma decisão que nós sabíamos iria influenciar toda a produção de equipamentos no mundo. Então, isso aí eu acho que a gente pode fazer numa outra mais para frente um pouco, porque é muita história aí também. É muita história. Essa decisão, ela é histórica e ela é fundamental para o que virou hoje, tudo isso, né? Muitas vezes a então gente... não dá para a gente pincelar assim. Exatamente. Muitas vezes a gente fala muito na privatização, não, porque a privatização. E na realidade, sabe, Guido, o que nós fizemos foi muito maior do que a privatização. Nós fizemos a reformulação de um setor que era explorado pelo Estado, num setor que passou a ser um setor competitivo e tinha como um dos seus braços a privatização, que nem foi conduzida pela Anatel. A privatização foi conduzida pela Comissão Nacional de Desestatização. E curiosamente, essa tinha sido uma determinação do ministro Sérgio Mota. O ministro Sérgio Mota morre em abril de 1998, mas ele já tinha definido isso. Ele tinha definido que, a partir de um determinado momento, os interesses do regulador não coincidiam com os interesses do Estado. No sentido de que o Estado queria vender pelo menor preço os ativos que dispunha. E o regulador tinha que trabalhar para que a sociedade, a qual ele representava, tinha os melhores benefícios. E essas duas posições eram antagônicas. Porque quanto mais benefícios você colocasse para o cidadão, menos valor você teria naquilo que o Estado venderia. Tá? Então, criou-se a partir de um determinado momento um Chinese Wall, e a equipe da Anatel não falou mais com a equipe da Comissão Nacional de Desestatização. E isso tudo foi uma coisa pensada, isso tudo foi uma coisa medida, com prudência, né? Porque você não podia colocar coisas absurdas que não fizessem nenhum sentido, porque isso ia reduzir substancialmente o valor dos ativos que seriam colocados à venda, mas em momento nenhum você esqueceu ou privilegiou a venda em detrimento do cidadão. Então essa é uma história muito bonita, que o cidadão brasileiro talvez não conheça. Então eu vou querer tocar com você nisso no próximo. Maior prazer. As coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.